Gente, desculpa aí, é que meu celular caiu. Ele caiu e ele desligou. E aí tava no meio da live. Provavelmente a gente perdeu parte daquela aula. Então a gente vai. Vou ver com Wesley. Ai, ai, só Jesus na minha vida. Eu tava aqui, meu celular caiu, gente. Meu celular caiu e desligou. Aí a gente não conseguiu salvar a live. Caiu? Seu celular Meu caiu? celular caiu. Meu celular caiu. Eu tava na gambiarra. Meu celular estava na gambiarra. E aí eu recebi mensagem. Meu celular vibrou e fez assim, ó. Eu percebi Bateu. alguma Quando coisa bateu, caindo. desligou. Então, posso continuar? Pode. A gente só perdeu aquela parte da live. Então, assim, quem viu, viu. Quem não viu, a gente Cara, eu faz vou alguma coisa repetir. depois. Então, a gente tem que se lembrar dos 5 pilares da igreja protestante, né? Sola Meu fide, que é Deus. só a fé. Sola escritura, somente as escrituras. Sola gratia, só a graça. Solo Cristo, Ih, o Hermes tá somente, aqui, gente. somente Cristo. Soli Deo Glória, somente glória a Deus. Ou a Deus, a Deus a glória. Então a gente tem que começar a Sim. parar e pensar que vai ser por causa dessas 5 solas que vai influenciar os dogmas, né, da igreja luterana, que vai ser feita agora a confissão de Augsburgo, que você tem salvação pela fé, você tem as escrituras sagradas, eram a única fonte dogmática, você tem o fim do celibato, e é por isso que a gente tem que perceber, e Paulo já fala isso, né? Paulo não condena, você vai ver que inúmeros apóstolos eram casados, e você tem que perceber que vai ser por causa disso que muitos pastores hoje em dia são casados e os padres não. Né? Você vai ver que a contra-reforma vai ser importante por isso, e quem vai dar essa aula vai ser o André e o Jonathan, tá bom? Fim da hierarquia clerical, o Lutero já combatia isso. Olha só que coisa importante, o Lutero já combatia essa parada. E olha só como algumas igrejas até hoje querem manter isso. Por que hierarquia clerical? Qual é a importância disso? Tudo bem? Fim do culto aos santos e imagens, né? Quando o Lutero fala isso, ele não está querendo falar só de uma ideia vinculado aos santos da Igreja Católica, não. Ele está falando numa ideia de idolatria. Numa ideia de idolatria. Você poderia repetir, André, o que você falou naquela live a respeito da idolatria? A gente precisa, primeiro, contextualizar o que é um santo para a Igreja Católica e entender também que Lutero, nos seus primeiros inscritos, ele não rechaça 100% a ideia da imagem e dos santos. Né? Ele vai fazer isso quando ele realmente rompe com a igreja. E para a gente entender um pouquinho disso, a gente entender de que maneira esse santo é construído. Né? O santo para a igreja católica, ele significa uma pessoa de exemplo de fé. Né? Então, normalmente, esse santo ele vai ter partes importantes. Então, por exemplo, já ouviram falar de Santo Agostinho, provavelmente, São Tomás de Aquino. Por que eles são considerados santos? Porque eles são os pais da igreja. São eles que vão estabelecer as teologias que a igreja vai ter. Né? E a gente tem a ideia de mártir, né? O santo que ele vai ser martirizado em nome de Deus, em nome da sua própria fé. Então, isso é um nicho, dentro do catolicismo. E aí a gente pode fazer uma análise dentro do texto da Legenda Áurea, que é um texto que fala sobre relatos de santos, né? E como esses relatos são muito parecidos, né, entre si, como ele vai distinguir o que é ser exemplo de fé, a ideia do maravilhoso, enfim, muitas noções que vão dar diretriz para ser santo. Então tem outro contexto que é o seguinte: para ser santo, para a Igreja Católica, você tem inúmeros requisitos. Né? Antes de você ser santo, você passa pela beatificação, muitos chegam e para ser santo poucos vão conseguir. Enfim, era basicamente isso. E a gente tem a ideia de iconoclastia, né, que é a ideia do rechaço à ideia de imagens e santos, que vai ser muito utilizado, principalmente quando a gente for falar de calvinismo, onde você vai ter o processo de radicalização do movimento protestante ali, na França e principalmente nos países que aderem ao calvinismo. Enfim, é isso.
Pode E um continuar. detalhe Não importante... sei se foi muito rápido. Não, tranquilo. E um detalhe importante que a gente tem que falar também, é que essa ideia de iconoclastia vem da igreja bizantina, que futuramente vai ser a igreja ortodoxa, né? Essa ideia de iconoclastia, ela vai vir da igreja ortodoxa. Olha lá a Idade Média, que a gente tem que perceber muito bem. Lá na primeira live... Tudo bem? Porra. Travou de novo? Não, né? Não, foi Tranquilo? rapidinho. Tranquilo? Então, agora, cara, continuando, né? Você vai ver que ele fala também da livre interpretação da Bíblia. Olha a ideia do Renascimento, da livre interpretação, da liberdade de expressão. Isso vai ser importante porque você vai ver que existem hoje inúmeras igrejas de vertentes diferentes no meio protestante. Tudo bem? Diferentes denominações, diferente da Igreja Católica. Tudo bem? Um outro detalhe também, um detalhe muito importante, que o Lutero apoia: submissão da Igreja ao Estado. E um detalhe muito importante são os protestantes que apoiam a ideia de Estado laico, por incrível que pareça. Porque, na visão deles, o Estado laico é importante porque, a partir do momento que eu tenho um Estado que não apoie nenhuma religião ou que eu apoie todas as religiões, você vai ver que todos esses grupos religiosos, mesmo o Estado não escolhendo um ou escolhendo todos, serão protegidos porque você não está escolhendo um. Ou você não escolhe ninguém, ou você escolhe todo mundo. Quer ver um exemplo hoje? O Congresso Brasileiro tem cruzes. Ora, você vai ver que cada vez mais existem religiosos que estão adentrando na política. E que estão utilizando aquela ideia: cristão que é cristão, vota em quem? Cristão. Em cristão. Olha a ideia e olha só como é que o Lutero... Será que o Lutero, se chegasse no Brasil, olhasse as igrejas, o que ele falaria? Ao invés de ser 95 teses, talvez ele faria 190. Então a gente tem que começar... Talvez 2.000 e pouco. A gente tem que fazer algumas críticas com isso, tudo bem? E continuando, você vai ver que ele vai manter 2 sacramentos: a ideia do batismo e, agora presta atenção, da Eucaristia. Você vai ver que na Igreja Católica você tem a transubstanciação. O que é isso? O vinho representa o sangue de Cristo, o pão representa a carne. Na visão do Lutero, o Lutero não concorda com isso. Ele concorda com a ideia da consubstanciação. O que seria a consubstanciação? Ora, quando o pão e o vinho são abençoados, eles são o corpo e o sangue de Cristo. Não representam, mas são. Essa é a ideia da consubstanciação, na visão do Lutero. Tudo bem? O que é diferente da transubstanciação, né? Que é, ao mesmo tempo que você está comendo o pão, o que representa, ele é o corpo de Cristo. Ele é o corpo. Independente do processo. Então, por exemplo, você tinha muitas questões ligadas ao pecado da Eucaristia, porque durante a Idade Média muita gente pegava a Eucaristia e enterrava, né, para abençoar o solo, né? Então, assim, é um bagulho bem complicado, né? Tem alguns relatos sobre isso, né? Que é você pegar aquilo que é santo e, enfim, a ideia de que isso é o corpo e por ser o corpo eu não posso profaná-lo, vamos colocar nesse sentido. Sem dúvida. E um detalhe muito importante, né, que a gente tem que falar também, só para a gente terminar, que o Lutero, ele vai condenar essa ideia do capitalismo, ele condena essa ideia da avareza, ele vai condenar essa ideia do lucro excessivo. Ah, mas o Calvino vai apoiar? Não, Calvino nunca escreveu sobre isso. Essa é a grande história que o André vai conversar com vocês mais à frente. Então você vai ver que vai ser nessa época que o Lutero, junto com Felipe Melanchthon,
eles estão criando os dogmas, as bases da fé luterana, da igreja luterana, e cada vez mais esse grupo está crescendo, cada vez mais a nobreza está apoiando Lutero, cada vez mais as camadas populares estão apoiando Lutero, cada vez mais o Lutero está ganhando força, e é nesse momento que a própria nobreza ela começou a propor, a criar um grupo chamado de Liga de Smalcade, e essa Liga de Smalcade tem por objetivo enfrentar Carlos V. Ou seja, essa nobreza já está pretendendo tirar Carlos V do poder. Olha só, como é que uma influência religiosa também tem uma influência política. Já tem um grupo ali por trás, e esse grupo ali por trás já quer tirar Carlos V do poder. Então, percebendo isso, o que Carlos V vai fazer? Ele não vai brigar mais. Ele não vai brigar mais. Ele vai falar o seguinte, galera, olha só, vamos parar de brigar, todo mundo agora é amigo, e eu vou criar uma paz. Como vai se chamar essa paz? Paz de Augsburgo. E por essa paz de Augsburgo, ele vai criar um lema. Qual vai ser o lema? Cujus regis, ejus religios. Olha só como a gente já está falando isso daí. Ele vai falar o seguinte, cada príncipe poderia escolher a sua religião. Ele fala o seguinte, galera, eu estou ausente. O que a nobreza escolher, eu vou aceitar, seja ela católica, seja ela luterana. Eu não quero sair do... Voltou? Então, eu vou aceitar o que essa galera está falando. Tudo bem até aí? Sim. Tranquilo essa parte? Então, agora, você vai ver que muitos luteranos na Alemanha vão começar cada vez mais a dialogar com os católicos. Inclusive, o próprio Frederico III, aquele que ele era o príncipe que defendeu Lutero, as más línguas dizem que ele era católico, mas perto da sua morte, ele começava a dialogar com a ceia luterana, que era muito comum na época. Muitos luteranos flertavam com os dogmas católicos e muitos católicos também dialogavam com os dogmas luteranos. Tudo bem até aí? Eu acho que ficou bem legal, a gente já disse tudo. O que eu vou fazer? Gente, minha bateria está acabando. Então, eu vou colocar o meu celular perto ali, vocês verão o teto, tá? Mas eu estou presente, eu vou ao banheiro, rapidinho já volto, e quem vai manter a aula vai ser o André, e ele vai falar sobre a Igreja Anabatista. Tudo bem? Então, fala aí sobre a Igreja Anabatista, e depois eu vou falar sobre... Deixa sozinho não, Cleber, não. Não, eu estou aqui perto. Calma aí. Calma aí. Beleza, então a gente dá aqui uma continuidade. Calma aí que eu vou tentar puxar mais a cadeira para cá. Tá me vendo? Tô. Tá me vendo aqui? Calma aí. Deixa eu botar o celular aqui, porque tem uma galera querendo gravar a minha aula, porque vai querer usar na EBD. Então, calma aí. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Não tô conseguindo montar. Eu vou deixar aqui, mas eu tô aqui próximo, tá? Tá bom. E aí a gente continua, né? E aí, gente, a partir disso, a gente vai... Oi? Tô aqui, ó. Pronto, tô aqui. Foi. Tá, aí, só para complementar, é exatamente nesse momento que o Wesley falou que surge um conceito chamado Estado confessional. Né, aonde esse Estado, ou seja, o Estado que está se formando, que já se formou, ele escolhe uma religião oficial. Então, todos que são súditos desse rei, eles devem seguir a norma religiosa desse indivíduo, né, desse rei. E para a gente dar continuidade à aula, para não estender muitas lives, né, a gente vai falar um pouquinho do anabatismo. Tá? O anabatismo tem como líderes Thomas Müller, não sei como é que se pronuncia esse nome, é um nome alemão, e o Florian Geyer, né? E eles vão ser os líderes desse movimento religioso, tá? Quais são os dogmas do anabatismo, né? Vamos por parte, que basicamente o Wesley já falou um pouco
do movimento, né? Eles são milenaristas. O que seria não vai sair. Enfim, eles são milenaristas. Milenaristas. Isso. O que isso significa em vias práticas, né? Eles acreditam no governo de 1000 anos de Cristo. Ou seja, é dentro desse movimento que você vai associar a sociedade, uma sociedade que é mais igual, que é mais justa, e ela não possui hierarquias, né? As más línguas podem dizer que isso parece até anarquismo, né? Não é, Wesley? Mentira, não é não. Não é, né? Porque, enfim, a gente vai falar disso mais para frente, mais futuramente, nas próximas aulas, né? E por que ele está pensando isso, né? Por que o Thomas ele está pensando nessa forma de autoridade religiosa? Porque vamos pensar o seguinte: quem normalmente sofre com os problemas de crise, de greve? Não é o camponês? Não é o pequeno artesão? Então, esses grupos que estão liderando esse movimento, ou que vão fazer parte desse movimento, são pessoas do povo, são pessoas que sofrem com a fome, que sofrem com a falta de trabalho. Então, para ele ter uma sociedade mais justa, que seja mais equilibrada, e essa ideia de hierarquia social acaba atrapalhando, faz com que esses indivíduos percam também no sentido religioso, né? Até a ideia de quem vai ter certos privilégios. Porque pensa o seguinte, dentro de qualquer igreja, a gente faz as críticas, existem grupos que são privilegiados. E a gente sabe disso, a gente não precisa entrar muito no mérito. Mas existem certos grupos que são privilegiados por classe social, por se vestir de certa maneira, por falar de certo jeito, ou por ter estudado determinada situação. Então, isso acaba entrando nessa noção. É interessante a gente falar um pouquinho que o anabatismo, em alguns aspectos, ele vai influenciar um pouquinho o movimento batista, certo, Wesley? Sem dúvida. Quer ver um exemplo bobo? Não sei se tem alguém aí que é batista tradicional. Existe a batista renovada e a batista tradicional. Um exemplo, eu fui da batista tradicional. E os batistas tradicionais, eles não concordavam muito com a ideia de batizar crianças. Por incrível que pareça, existem batistas tradicionais tão raiz, que eles só aceitam a ideia de batismo se você atingisse uma determinada idade. Qual seria essa idade? Acima dos 21 anos. Tudo bem? Por incrível que pareça, eram mais velhos. Mas você vai ver que automaticamente esses batistas tradicionais vão mudando essa ideia e você vai ver que eles vão começar a impedir o batismo de crianças somente. Você vai ver que cada um vai mudar. Cada líder anabatista vai mudar esse pensamento. Hoje, se você parar e ver, já existem alguns batistas tradicionais que aceitam batismos de crianças. Quem apoia muito o batismo de criança são os presbiterianos. Mas fala aí. Né? E aí a gente acaba percebendo esse caráter que é muito comum dos movimentos religiosos, não apenas protestantes, que é como eu posso dizer, é a forma deles se reinventarem. Eles acabam se ressignificando, né? E um detalhe muito importante, eles acreditam também, né? Os anabatistas acreditam, por que as crianças não poderiam ser batizadas? Ou elas poderiam ter uma certa idade para serem batizadas? Porque acreditava-se na ideia de uma idade chamada idade da razão. A compreensão, como alguns deles acreditam. Pode continuar. Até porque a própria ideia de compreensão e razão entra na ideia de pecado, né? Se eu não entendo o porquê, o que eu fiz de errado, não tem sentido eu me batizar, né? Qual é a ideia do batismo, né? A ideia do batismo que as igrejas protestantes seguem é a ideia de que eu estou nascendo de novo, eu estou me tornando um novo indivíduo, uma nova criatura. Sim, né? Então, uma criança que não teve pecado, a não ser, e aí é uma visão um pouco diferente da Igreja Católica, né, que é
para todos nós fomos nascidos do pecado original, né? A ideia do pecado de Adão e Eva, enfim, né? É a noção de que eu não faço o pecado, eu ainda não tenho consciência disso. Então não faz muito sentido, em tese. Né? E a gente pode ir para outros temas ali do anabatismo, que vai ser o seguinte: esses anabatistas, por pregarem uma ideia de uma sociedade mais igualitária e justa, eles vão fazer uma coisa que vai colocar eles um pouquinho em problemas. Bota entre aspas esse pouquinho, porque vai ser muito. Né? Por quê? Eles vão tentar confiscar as terras senhoriais e clericais. Né? O camponês, o pequeno artesão, vai pegar e vai tentar confiscar. Você acha que isso vai dar certo? Em Claro que hipótese não. alguma isso vai dar certo. Né? Então, a gente vai ver, né, que esses líderes, né, tanto nobres quanto nobres religiosos, né, que na verdade poucos clérigos eram das classes mais baixas, né, era um privilégio você ter um familiar na igreja. Inclusive, se você lê o Dom Casmurro, é interessante essa discussão que ele faz lá, né, do Bentinho, de ele querer ser clérigo por causa da mãe dele. Enfim, é uma noção que vai até alguns momentos do século XIX, né? E aí a gente vai perceber o seguinte: Lutero foi privilegiado, vamos colocar assim, nesse sentido. Por quem? Né? Ele foi privilegiado pela nobreza. Então, quando a nobreza ela se sente ameaçada, ela vai recorrer a quem para legitimar o discurso dela? Ao líder religioso que está surgindo, né? Então a gente pensa o Ou ao seguinte: líder nada que religioso acontece. que ela apoia. Não só que está surgindo, que Sim, ela apoia. Né? E exato, que quer dar né? uma justificativa para fazer isso em nome de Deus. São coisas muito Sim. interessantes. Né? Perfeito. Inclusive, como vai surgir o movimento do absolutismo, né? Sim, Você precisa da legitimidade da igreja também para você ter sim, o rei como rei. sim. Né? Então, isso é importante. E a gente precisa entender isso muito claro. A mentalidade do homem moderno, ela não acaba com a ideia religiosa. Apesar de você ter a razão como centro desse momento, o discurso religioso é muito forte. Tanto que o iluminismo ele tenta ele tem essa ideia de racionalidade, ideia do Estado laico, mas ele não consegue acabar. Né? Haja visto o Brasil do século XXI. Né? A gente ainda tem gente votando em determinados candidatos porque representam a igreja. Então é complicado a gente pensar nisso. Então Lutero ele vai condenar o movimento anabatista. Sim. Além dele condenar, eu acho que é interessante pensar o seguinte: Lutero, por ser reformador e por ter passado por uma ideia de tipo, estou passando por essa, já passei por isso também, né, vamos colocar nesse sentido, já passei por essa perseguição, vamos colocar, deveriam ser só um pouquinho mais empático, vamos colocar nesse sentido, né, porque isso acaba influenciando. Mas ele não é. Então a gente já falou um pouquinho disso, eu acabei citando quando o Wesley falou, né? Lutero, para incentivar o extermínio dos anabatistas, cita eles como cães, né? Eles são considerados cães, ele cita isso, tá na carta, inclusive se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada, tá escrito. E em 1525 a gente tem a Revolução Anabatista ou Revolta Camponesa, né? Que é de 1524 a 1525. Né? O que essa revolta ou essa revolução vai querer? Né? A abolição da escravidão, né? O fim do latifúndio. Então pensa numa sociedade, né, que é voltada para a terra, você acabar com o latifúndio, você acaba com o poder, né? Isso desde a Idade Média. Né? Ter terras é a ideia de domínio, a ideia de exercer poder sobre o outro. Né? Você tem eles vão tentar, mas não vão conseguir, infelizmente, né? De repente. Fala. Sim, Foi. foi. Se eles conseguissem, de repente, a história religiosa da Alemanha teria sido completamente diferente, ou da Anglo-Saxônia, né, o que não aconteceu. Eles foram derrotados, foram praticamente dizimados. Né? Cerca de 100 mil anabatistas morreram nessa revolução e o líder foi decapitado. É complicado, né, Wesley? Não, pesado, pesado, É, sem dúvida alguma. E automaticamente o Lutero leva essa culpa, né? Ele leva essa sim, culpa até o seu túmulo e ele assume isso, né?
Então, podemos dar continuidade na Inglaterra? Pode, agora é contigo. Agora é comigo? De novo. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre o anglicanismo, um outro movimento que acontece, mas só que não é na Alemanha, é na Inglaterra. Mas antes de você aprender sobre o anglicanismo, muitos de vocês aprendem errado, vocês acham que o anglicanismo surgiu com Henrique VIII, negativo. Já existia movimentos protestantes na Inglaterra. A exemplo, você tem os famosos Lollardos. Tudo bem? Só que só que o Henrique VIII vai utilizar agora essa justificativa para legitimar o seu poder. Vou te explicar. Você vai ver que agora, e você tem que perceber, que o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele era conhecido e ele era amado pela Igreja Católica, e ele era extremamente católica. Ele era extremamente católico, tanto que ele recebe o título de Lorde Defensor da Fé. Ele amava a Igreja Católica, ele tinha um apoio dessa igreja. Fala aí. Inclusive o relato, né, a própria carta tem um texto um texto específico que eu não vou lembrar o nome agora, porque minha memória está um pouquinho difícil hoje. Ele cita esse fato, mas ele fala o seguinte: ele fala que o Henrique VIII é considerado defensor dos sacramentos. Sim, sim. Né? Para você ver como. E aí é genial a gente pensar o motivo. Para você ver como ele apoia essa ideia, como ele tem o apoio da igreja. Só que temos um problema aí. E qual vai ser o problema? Infelizmente, o Henrique VIII não tinha aula de biologia. E o objetivo do Henrique VIII era sempre ter um filho. O objetivo dele era ter um varão. Por que ele queria ter um varão? Assumir o trono. Só que o Henrique VIII, ele não tinha noção de biologia. Ele sempre culpava as mulheres. Você vai ver que o Henrique VIII ele casou-se mais de 9 vezes. E ele só teve um filho, que vai ser o Eduardo VI. E vai ser esse Eduardo VI que vai ser seu sucessor, só que ele morre. Mas isso daí é um spoiler que a gente está contando, né? Então vamos voltar para a aula. Você vai ver que o Henrique VIII agora, ele era casado com a Catarina de Aragão. Você vai ver que ela era uma das pessoas que poderiam assumir o trono da Espanha. Ela se casa com o Henrique VIII da Inglaterra e o objetivo dele era ter um filho. Contudo, ele culpa a Catarina de Aragão de não ter dado a ele um filho. Então agora, Henrique VIII se separa da Catarina de Aragão e vai casar com uma das damas da corte da Catarina, que era a Ana Bolenha. Tudo bem? Só que Henrique VIII teve lá, né? Era casado com a Catarina deu para ele uma filha. Né? E quando eu falo deu, gente, eu sei que está sendo uma fala machista, mas é uma visão da época. Tudo bem? Então, agora, Catarina de Aragão dará luz, não é? A uma mulher. E o nome dessa menina vai ser Maria. Quando ele descobriu que era uma filha, ele se separa da Catarina e vai se casar com Ana Bolenha, que era dama da corte de Catarina, com o objetivo de ter um herdeiro, mas não teve. Você vai ver que esse casamento entre Henrique VIII e Ana Bolenha vai gerar Elizabeth, que depois a gente vai explicar para você. Mas eu estou querendo que você entenda. Quando ele se separa da Catarina, na época o Papa Clemente VII não aceita. Por que ele não aceita? Primeiro, a Catarina de Aragão, ela era tia de... vamos lá. Catarina de Aragão, ela era tia de Carlos V. Para quem não se lembra, Carlos V, como você já aprendeu com a gente, ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico e ele está defendendo a Igreja Católica na Reforma Protestante. Então, para apoiar
Carlos V, a Igreja Católica, ou mais precisamente o Papa Clemente VII, ele impede o divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Só que o Henrique VIII aceita? Não. Então agora o Henrique VIII fará o que a gente vai chamar de ato de supremacia. André, Oi! tem gente, tô ouvindo vozes daqui. Só pede para a galera falar um pouquinho mais baixo. Foi mal que eu fui pegar o carregador. Não, continuando, você vai ter agora, né? O Henrique VIII não aceita a não aceitação do divórcio, ou seja, ele não aceita a atitude do Papa Clemente VII, e é nesse momento que o Henrique VIII fará o que a gente vai chamar de ato de supremacia. E por esse ato de supremacia, ele rompe laços com a Igreja Católica, e agora ele vai fundar o que a gente vai chamar de anglicanismo, que era já um movimento que existia. Era um movimento que existia na Inglaterra, tudo bem? Só que ele agora vai pegar essa religião e vai adaptá-la para atender seus interesses. Tanto que, se você parar e ver, o anglicanismo não é tão diferente dos dogmas da Igreja Católica. O único dogma que muda vai ser o quê? A aceitação do divórcio. E quem vai ser o chefe da igreja? Vai ser o rei. Tudo bem até aí? O rei agora é o chefe da igreja anglicana, e todas as terras que a Igreja Católica dominava na Inglaterra pertencerão agora a quem? Ao Henrique VIII. Tudo bem? Então é importante a gente falar isso, por quê? Porque o anglicanismo também vai sofrer diferenças. Não sei se tem alguém aqui que é anglicano, mas um detalhe importante, hoje em dia existe o alto anglicanismo e o baixo anglicanismo. O que consiste essa ideia de alto anglicano e baixo anglicano? O alto anglicano é um grupo, ou é o anglicanismo que parece com os dogmas da Igreja Católica. O baixo anglicano são os dogmas parecidos com o calvinismo. Por que eu estou querendo falar isso com você? Porque logo após a morte do Henrique VIII, quem entra? O Eduardo VI. E o Eduardo VI ele vai tentar adaptar o anglicanismo, vai tentar adaptar o calvinismo, como você vai explicar, para o calvinismo. Perdão, ele vai tentar adaptar o calvinismo para o anglicanismo, só que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? O Eduardo VI morre. Quem vai entrar no lugar do Eduardo VI? Maria I. Quem é a Maria I? É a filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Só que a Maria I, ela é católica, e ela vai perseguir qualquer um que era protestante. Tanto que ela vai ser apelidada de Maria I ou Bloody Mary, Maria Sangrenta, porque numa noite ela manda matar 300 protestantes, 300 anglicanos. O parlamento não aceita isso porque o parlamento inglês, em sua maioria, ele é protestante, ele é anglicano, tudo bem? Então, agora, o parlamento tira Maria I e vai colocar a Elizabeth I, conhecida como a Virgem, que de virgem não tinha nada. Mas por que ela tem esse apelido? Porque ela não teve herdeiros. E alguns historiadores escreverão que a Elizabeth I, ela fará o segundo ato de supremacia. Por que ela vai fazer o segundo ato? Porque se lembra que a Maria I, ela era católica? Você vai ver que Elizabeth I, como ela era anglicana e vai obedecer à religião do pai dela e vai obedecer ao parlamento, você vai ver que agora ela vai manter o segundo ato de supremacia e ela vai consolidar o anglicanismo como a religião oficial da Inglaterra. Tudo bem até aí? Tranquila essa parte? Tranquila essa parte?
Então agora ela vai tentar adaptar o anglicanismo um pouco para o catolicismo e também para o calvinismo. Tranquilo essa parte? Belezinha? Então agora quem vai falar do calvinismo vai ser você. Fechou? Pô, só porque você tinha mais vivência, vou ter que eu falar. Isso aí, eu vou te ajudar. Só para a gente terminar, porque eu acho que ninguém aguenta mais, né? Nem eu aguento mais, tô com fome, tô com fome. Eu comi aqui. Enquanto você estava dando aula de anabatismo, eu estava comendo. Não, mas o meu é lanche, o povo aqui em casa tá fazendo lanche. Né? A gente vai discutir agora calvinismo, né? E a gente precisa localizar um pouquinho ele só para a gente ter uma noção. O calvinismo ele vai surgir ali na Suíça em 1499. Assim, a Suíça surge em 1499, né, quando ela se emancipa do Sacro Império Romano Germânico. A gente já falou isso 1 milhão de vezes desse império. Né? Se vocês não saírem daqui sabendo o Sacro Império Romano Germânico, né, vai ser complicado. Né? E aí a gente vai ter o calvinismo sendo fundado ali por volta de 1536. Mas a gente vai falar um pouquinho dos seus líderes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa ter te cortado. Falta muito Diga. tempo, falta muito tempo para a gente ficar. Falta muito para acabar. Cara, eu perdi a conta. Deve dar faltando umas meia hora isso. Então vai lá. Eu acho que dá pra gente terminar calvinismo. Dá sim. Né? Seguindo rapidinho, dá pra ir. Dá sim. Né? Eu não sei falar esse nome aqui. É Yurik Zwingli. É pronúncia. Esse nome que Yurik Zwingli. Gente, mais uma vez, isso aqui não é só um corpinho bonito, né? Isso aqui tem, ó. É poliglota também, poliglota. né? É que, enfim, esse cara que o Wesley falou, que meu nome não vai sair da minha boca, não vai conseguir sair esse nome. E o João Calvino, esse é mais fácil de falar. Né? E aí a gente vai ter as pregações do... Fala aí, Wesley. Yurik Zwingli. Em 1519, onde ele vai defender o rompimento com Roma, né, da região ali da Suíça. Né? Enfim, 1529 a 1531 eclode a guerra civil entre os estados suíços. Se o Wesley quiser explicar um pouquinho melhor, ele pode. Né? E aí ele vai ter uma oposição entre reformadores e católicos, certo, Wesley? Sim, sim. É isso? Vou deixar você onde falar, você vai ter. Agora é teu. Onde esses reformadores, né, eles vão entrar em oposição com os católicos. E o Zwingli, sei lá como é que se fala esse nome, ele é o líder, só que ele é morto também. Né? Normalmente líder é morto, não sei porquê, gente. Então não seja um líder. Né? No mínimo, não seja o líder do movimento. Né? Ele é o primeiro a morrer. Quando é o coisa, ele é o primeiro a morrer. Não é não? E a gente tem o que a gente chama de paz de... Capel. Como é que fala esse nome? Paz de Capel. Ou de Capel. Nossa. Tinha um nome mais bonitinho pra botar não, gente? Eu não falo suíço, Meu então eu não Deus sei. Eu acho que é não, nem eu. a língua dos caras, né? Então a gente tem que obedecer a ordem aí. E aí, o que isso vai acontecer? Ele vai dar autonomia religiosa a cada estado, ou cada catão. Cantão. Como é que se fala esse nome? Cantão. Ok, então eu escrevi errado aqui. Né? Cantão, que vai ser o que a gente chama de uma província confederada. Eu não sei o que é uma província confederada. Você pode me explicar, Wesley? Você vai ver que província confederada, existe um país, a Suíça, uma região, mas cada região vai ter a sua autonomia, muito parecido com o Sacro Império Romano Germânico. Cada região vai ter a sua liderança, cada região terá suas leis, que são diferentes umas das outras, mas você vai ter ali uma representatividade teoricamente maior. Tudo bem? Entendi. Isso tem muito a ver com os povos germânicos também. Lá da Idade Média. Show. Os germânicos são maravilhosos. Né? Os vikings estão aí para isso, não é mesmo? Sim. E aí a gente tem uma divisão ali, uma certa divisão. Né? Os cantões do norte, eles vão aderir ao protestantismo, eles vão ser desenvolvidos, tá? Enquanto os cantões do sul, eles vão ser católicos
e eles vão ser perseguidos ou continuarem a ser perseguidos. Porque lembra o seguinte, a reforma aconteceu, 1517, promulgação das teses. O que começa a acontecer? Guerras religiosas. Então é católico contra protestante o tempo todo. Então você tem essas disputas ocorrendo no mundo inteiro, né? Isso influencia tanto no Brasil também. A gente vai falar isso um pouquinho no final da live, a gente fala bem rápido sobre isso. Tá? Você vai ter constantes conflitos entre o norte e o sul nesse momento, e como consequência disso, a gente vai ter independência de Genebra. Né? Genebra, inclusive, que é o nome de uma bíblia de estudos, muito boa, por sinal, né? Estudos protestantes, para quem vai estudar protestantismo e precisa de uma bíblia. A Bíblia de Genebra é muito boa. Você tem outras, né? Enfim, e aí você vai ter vai ter outra consequência, que vai tornar cada cidade uma república independente. Certo, Wesley? Certo. E isso culmina numa consolidação, né? Zwingli morreu, tudo isso aconteceu, e a gente precisa de alguém para consolidar essas ideias. Né? Quem aparece? Titio João Calvino, né? Ou Calvininho, para os mais íntimos. Né? O que o Calvino ele se torna? Calvino ele é um protestante francês que vai viver refugiado em Genebra, né? A gente pode perceber isso no texto de Delomo, ele cita um pouco dessa trajetória de vida. Ele vai iniciar essas suas pregações em Genebra, ou seja, ele tá refugiado, né? Vamos pensar o seguinte, a França também persegue protestantes. A gente tem, inclusive, um dos processos da formação do Estado Nacional francês, a Noite de São Bartolomeu. Né? Um ponto bem importante para a gente entender essa ideia de perseguição. Então, ele vai iniciar suas pregações onde ele estava vivendo. Né? Em 1536, ele publica a obra Instituição da Religião Cristã, onde ele vai suplicar proteção ao rei ou papa. É o rei, né? Era o rei da época, Francisco I da França. O Francisco I, para que ele pudesse proteger, né, os huguenotes, que são os calvinistas, são calvinistas, como a gente chama eles na França. Né, são huguenotes que são perseguidos na França. Tem alguma coisa a declarar sobre isso? Posso continuar? Não, pode continuar. Tem que se lembrar que o Francisco I ele vai ser o rei da França que vai questionar o Tratado de Tordesilhas, né? O famoso Tratado de Adão ou Testamento de Adão, onde ele vai ironizar os tratados ultramarinos que dividiam o mundo somente entre Portugal e Espanha. Tudo bem? Perfeito. Inclusive, eu estava tentando lembrar o nome desse quando fui fazer aulas de expansão marítima, acabei esquecendo o nome dele. Citei, mas não lembrei o nome. E a gente precisa falar o seguinte: a pregação de João Calvino ela vai conquistar Genebra. Né? Ele vai conseguir, através das suas pregações, ele vai conseguir uma adesão muito forte das pessoas de Genebra. E aí Calvino ele vai conseguir uma coisa bem legal, e depende do ponto de vista, né? Ele vai conseguir tornar a religião de Calvino oficial em Genebra, ou seja, vai em Genebra, Genebra vai ter, nesse momento, a religião oficial que ele está pregando. Né? O que acontece? Né? Nesse momento, a gente precisa lembrar o seguinte, a gente costuma falar bastante de Inquisição. Né? O que é a Inquisição? Aquela ideia de perseguição, de criação de índex, de livros proibidos, enfim, isso que vai acontecer ali com a Contra-Reforma, que a gente vai falar mais tarde. Né? Só que a gente vai ter dentro do movimento protestante uma coisa que é muito similar, ou muito parecida com a ideia de Inquisição, certo? Né? Que é a ideia que a gente vai chamar da criação do consistório. Né? O que é o consistório em si? Ele vai ser o órgão calvinista que vai vigiar os cidadãos. Seria como o famoso Big Brother, né? A ideia do grande irmão que observa esses indivíduos a fazerem as coisas que são corretas, que são dentro dos valores daquela religião. Então, o consistório consiste nisso. Consistório, enfim. Né? Esse é um detalhe também, que isso é uma forte influência da teologia agostina, né? Vem do Santo Agostinho, que tem aquela ideia da predestinação. Tudo bem?
Isso é um detalhe muito importante. Você vai ver que o mosteiro onde o Lutero ficava era agostiniano, e você vai ver que era muito severo, muito duro, era muito conservador na época. Então, o que acontecia? Muitas pessoas se confessavam, e assim, eram confissões, perdão, que eram ridículas. Um exemplo, eu dormi sobre o livro. Ele vai ter que falar. Não, eu dormi sobre o livro. Ou se ele não falasse, tinha alguém que, se visse ele dormindo sobre os livros, deveria falar. Nossa. É pesado. O que acontecia também na Inquisição, né? A Inquisição também faz isso, né? Era o que acontecia. As denúncias nunca eram do indivíduo, era sempre de outra pessoa, era de um terceiro. Sim. E um detalhe muito importante que a gente tem que falar isso, porque a Igreja Católica não só foi ela que fez a Inquisição. Você vai ver também que a Igreja Calvinista também fizeram atos inquisitórios. É muito importante a gente falar isso, né? Vocês vão aprender com o André o seguinte: todo mundo participava da Inquisição. A Igreja Católica julgava, quem matava era o Estado. Por que era o Estado? Porque a Igreja Católica não poderia ter suas mãos manchadas de sangue. E olha a ideia também do Estado confessional. Olha a ideia também de um Estado que dialoga com a religião e a religião dialoga com o Estado. Fala aí, A sentença quem dava era a fé, a sentença quem dava era o órgão de fé. Então a gente pode falar o seguinte, né, que a Inquisição, tanto o consistório quanto a Inquisição, são um braço, né, desse braço secular, né, que seria o Estado. Então eles vão ser responsáveis por julgar, dar as sentenças, e quem agiria seria o próprio Estado, né, o rei ou o indivíduo que vai estar ali governando. E a gente vai ter ali o que a gente chama de, entre aspas, Inquisição Calvinista. Ela vai condenar e matar o teólogo Miguel Servet em 1553, queimado vivo, né? Ou seja, as pessoas gostavam de ser queimadas nessa época, né? Eles gostavam muito de queimar as pessoas. Inclusive, a Idade Moderna. A ideia de queimar o outro vivo tem uma ideia de purificação. É quase Antigo Testamento mesmo. É você levar... A ideia de que, se passares pelo fogo, não te queimarás. Se você não tiver a ideia de provação. Né? Não, mas não é só provação, não. É uma ideia mesmo de... Como é que eu poderia falar para você? De purificação. De purificação. Você vai colocar o cordeiro, e o cordeiro vai ser queimado, e ali você está tendo um processo de purificação. Só que as pessoas não conseguiram entender que, quando Cristo, né, foi morto numa cruz, a ideia dos pecados, na visão teológica agora, não é que acabam, mas você vai ver que essa ideia de pecado foi consumado, né? Como a gente poderia classificar. Né? Porque o cordeiro... Não, até a própria ideia do sacrifício de Jesus... O sacrifício de Jesus, teologicamente, e aí faz muito sentido, porque se a gente olhar a Bíblia no Velho Testamento, o livro de Levítico deixa muito claro: só é possível o perdão se houver derramamento de sangue. Sim. Isso o livro de Levítico deixa bem evidente. Está lá quando ele vai falar sobre sacrifícios. Ele fala sobre expiação de pecado. Então, Cristo verter o seu sangue, e a ideia de que ele morreu, né, e verter o seu sangue por nós, é a ideia de que ele nos purificou do pecado. Então, assim, é uma discussão bem teológica mesmo. E a gente pode entrar nesse sentido... Pode falar. Pode falar. Que a Tayana falou um comentário, eu parei para ler. Não sei se podemos pensar nessa hipótese, mas veja como uma tentativa de zombar, já que os pagãos queimavam os corpos dos mortos. Não sei se talvez seria dessa forma. Até porque, assim, a Idade Moderna vai ser o momento que a gente vai queimar mais bruxas, por exemplo. Né? A Idade Moderna, você tem sentenças, e é um momento que você mais mata pessoas. A Inquisição é mais atuante na Idade Moderna, apesar dela ser criada ali no século XIII depois de Cristo. Né? Mas ela vai ter mais atuação. Isso, no final da Idade Média. Mas ela vai ter mais atuação. E só para a gente consolidar essa ideia, né? Desculpa ter te cortado, você vai ver também que nos Estados Unidos você teve inquisições protestantes, né? Você vai ver que eles vão perseguir o que eles consideravam de bruxas. Só pelo fato de eu ter uma religião... Salem também, né?
diferente da sua. O mesmo protestante que fugia com medo de ser morto vai ser o mesmo protestante que vai matar. Então a gente tem que começar a observar isso. Fala aí, cara. Faz sentido. E aí a gente vai para os dogmas para a gente correr rapidinho, né? O que é similar e o que é diferente dos dogmas do Calvino e do Lutero, né? O Calvino ele vai manter a manutenção dos dois sacramentos, do batismo e da Eucaristia, né? A ideia da consubstanciação, né? Você tem a abolição do culto aos santos e imagens, e aí eu tenho que fazer um asterisco aqui. É nesse momento que você tem uma radicalização disso. A ideia de iconoclastia é muito forte aqui. Você tem a livre interpretação da Bíblia, salvação pela fé e Igreja Nacional. Eu botei isso? Enfim. Né? E o que vai acontecer? Né? Você tem logo depois, não obstante a isso, né, a gente tem um processo de radicalização desses dogmas, né? Que seria a ideia de predestinação absoluta, que não é escrito pelo Calvino. Calvino não fala isso, né, nas obras dele. Você tem a santificação do trabalho e lucro, e ele tenta restabelecer o dia de graças dos judeus, que é o sábado, ou seja, você vai ter que guardar o sábado. Né? Você pode explicar um pouco melhor sobre o que é predestinação absoluta? Eu sempre me embolo um pouquinho para explicar. Posso falar? Posso falar? Pode. Na visão do Yurik e do João Calvino, existia a predestinação absoluta. Eu acho que seria muito interessante você convidar até mesmo teólogos para vir conversar sobre isso. Né? Quando você acabar sobre a Contra-Reforma, acho que seria muito interessante. Por quê? Porque eles vão dar também uma visão diferente sobre o assunto. Mas você vai ver que a predestinação é aquela ideia que o homem já estaria predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Realmente o Calvino teoriza sobre isso. Mas a questão é, quando ele ia teorizar sobre, ele ia falar como a gente sabe se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Quando ele ia teorizar sobre essa parte, ele morre. E automaticamente você vai ver que a burguesia, nesse momento, para justificar uma religião que valorize os seus preceitos econômicos, porque até agora nenhuma religião protestante valorizava os preceitos econômicos, você vai ver que a burguesia agora, para valorizar os seus interesses financeiros, utilizarão essa ideia de predestinação para criar uma ideia de que a gente sabe se o homem vai para o céu ou para o inferno devido ao quê? Devido à fortuna que ele tem. Isso é quem vai escrever isso muito bem, né, é o Max Weber, né, com a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas também vai ser um filósofo alemão chamado Heidegger. Né? Ele fala muito sobre isso. Quando João Calvino ia teorizar como a gente pode saber se uma pessoa estava predestinada ou não para ir para o céu, ele morre. Então a burguesia vai utilizar essa ideia dele para legitimar os seus interesses econômicos. Veja só isso. Tanto que a ideia do trabalho e da riqueza vai ser muito forte. Vai ser muito forte. A Igreja Católica, ela falava que o trabalho é um pecado. Ela vai condenar o trabalho. Diferente do protestante. Cara, trabalha, vai correr atrás. Existe uma letra do Diante do Trono que fala muito bem sobre isso, sobre a ideia do cedo, trabalhar, saudosamente. Esqueci essa parte, mas eu ia falar, acorde cedo, trabalhe. Isso é uma ideia bíblica. Então, automaticamente, você vai ver que é nesse conceito que a burguesia vai utilizar essa ideologia, esse dogma para legitimar os seus interesses econômicos. Por que eu estou querendo falar isso? Porque você vai ver que vai ser uma religião burguesa. Então, cada vez mais a burguesia vai estar aderindo a isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Olha como a religião influencia uma sociedade e vai influenciar também a economia.
Sim. Por que eu estou querendo falar isso com você? Vamos pegar praticamente os países cristãos mais ricos do mundo. Vamos lá. Estados Unidos, protestante. Inglaterra, protestante. Protestante. Alemanha, protestante. Protestante. Holanda, protestante. Protestante. Suíça, protestante. Você vai ver que agora... Berço do calvinismo. Você vai ver que é uma ideia muito mais vinculada. A Suíça, principalmente, agora está entrando naquela ideia mais do ateísmo, né? Mas você vai ver que, e o Max Weber ele vai falar isso muito bem, como a religião ela pode influenciar a cultura e pode influenciar a ideia do trabalho. Sim. Por isso que a ética... ele até fala, ele cita esse tipo de exemplo, né? Sim, por isso que a ética... Ele fala... Fala. Vai. Por isso que a ética... Ele fala... ele fala exatamente essa noção, né? De que os países desenvolvidos na época que ele escreve são países que tiveram uma ligação muito forte com o protestantismo. E aí ele faz uma comparação entre os países católicos, né? Se a gente pensar até hoje, a gente tem um certo problema com isso. Faz sentido em alguns exemplos, né? Portugal e Espanha, por exemplo, são muito católicos, eram muito católicos e nesse aspecto ela acaba não se desenvolvendo muito. Né? Faz parte do que a gente chama de PIGs, né? Algum tempo atrás a geografia chamava de PIGs. Né? São grupos econômicos que entram em crise, que sempre tem crise econômica. O coronavírus está aí, provavelmente deve intensificar esses processos ali. Né? E exatamente pelo Weber pensar dessa forma, né? E a ética protestante é genial para pensar nisso, né? Que ele fortalece a ideia do capitalismo, né? Do acúmulo, do lucro, né? E tudo isso é um exemplo muito claro do que o Weber está falando. Né? A consolidação desse capitalismo se dá em muitos aspectos graças ao protestantismo, em alguns aspectos. Né? Não, sem dúvida. E vai ser por causa desse desenvolvimento que até hoje, né, são países fortes, economicamente falando, por causa dessa ideia do trabalho e automaticamente, devido a esse trabalho, você está falando o seguinte, cara, Deus está te abençoando. Você está trabalhando, você está com seu dinheiro, vai conquistar mais. Tanto que vai ser por causa dessa visão errônea que a gente lá na frente, nos anos 70, né, do século XX, a gente vai ter uma ideia da teologia da prosperidade. Mas só que as pessoas se esqueceram qual é o significado da palavra próspero. Próspero não é uma pessoa que tem dinheiro. Próspero é o quê? Caminho segundo a vontade de Deus. Ora, então subentende que se eu estou mediante a vontade de Deus, eu vou ter dinheiro e a outra pessoa não, que isso é uma coisa errada. Na verdade, como é que Cristo apareceu na Bíblia? Entende? Wesley, vamos né, que eu acho que já está para acabar. Então, só para a gente fechar, né, a gente tem calvinistas pelo mundo inteiro. Sim. Né, a gente já tem calvinistas pelo mundo inteiro, né, enfim. Né, e aí a gente vai citar só alguns os nomes, os locais, porque não vai dar para falar de tudo, senão a gente vai fazer 50 lives aqui e não vai terminar essa matéria Exato. nunca. Enfim, né, infelizmente, dava pano para manga isso aqui. Né? Você tem, né, calvinistas na Holanda e na Dinamarca. Né? Parte disso, se você pensar no processo do Brasil, você tem ali na dominação holandesa no Brasil calvinistas. Tá? Nassau era calvinista. Você tem uma ideia de tolerância ali no governo holandês aqui no Brasil. Né? Calvinista, né, a gente tem os puritanos na Inglaterra. Né? E aí a gente pode brincar um pouquinho na aula de Revolução Inglesa sobre as várias vertentes religiosas e protestantes que se tem. E isso gera confusão que o Christopher Hill diz lá em O Mundo de Ponta Cabeça. Ele cita um pouco disso. A gente tem huguenotes na França, então a gente pode pensar também no contexto brasileiro. Então, a ideia da própria França Antártica no Rio de Janeiro. Enfim, né, a gente tem esses franceses aqui. Você tem os presbiterianos, que são escoceses, lá com John Knox. Não vou conseguir falar disso, me desculpa. O que eu posso fazer é fazer um textinho, depois a gente anexar e mandar para vocês.
né? Eu agradeço todo mundo que está aqui com a gente até agora, né? Foram muitas lives, muitas horas de aula, e eu quero agradecer ao Wesley e a todo mundo que está assistindo. Faltam 26 segundos, então tá acabando, Wesley. Gente, mais uma vez, obrigado por tudo. Né? Obrigado aí por vocês terem nos aturado tanto tempo. Foram 3 lives, 3 horas de aula. É muita